Caríssimos telespectadores da TV Web, da TV Universitária, canal 3 do Centro de Ensino e Cultura Universitária, ouvintes da rede de rádio universitária que tem a programação de suporte ao rádio, bom dia a todos, espalhado pela essa imensidão aí da internet, em particular aos internacionais de língua portuguesa. Nosso encontro hoje aborda uma questão que envolve estudos da natureza e do meio ambiente. E nós vamos bater um papo, sem muitas pretensões dialéticas, tá? Visando primordialmente a discussão do desenvolvimento sustentável e a educação ambiental. A partir das últimas décadas, a questão ambiental tornou-se uma preocupação mundial. A grande maioria das nações do mundo reconhece a emergência dos problemas ambientais. A destruição da camada de ozônio, acidentes nucleares, alterações climáticas, desertificação, armazenamento e transporte de resíduos perigosos, poluição hídrica, poluição atmosférica, pressão populacional sobre os recursos naturais, perda de biodiversidade, são algumas das questões a serem resolvidas por cada uma das nações do mundo, segundo suas respectivas especificidades. Falo aqui para os colegas da academia, da licenciatura e do bacharelado em ciências biológicas, em particular ao nosso grupo de estudos dos colegas da Universidade Metropolitana dos Santos, que estão conosco na discussão abrangente da disciplina Atividades Complementares 2. E aproveitando este momento dessa discussão, preparando também nessas atividades um material onde eu considero material destinado a um curso de extensão sobre o tema desenvolvimento sustentável e educação ambiental. Parei nas questões relativas às respectivas especificidades das nações que devem resolver as suas questões pontuais. E digo, entretanto, a complexidade dos problemas ambientais exige mais do que medidas pontuais que busquem resolver problemas a partir de seus efeitos, ignorando ou desconhecendo suas causas. A questão do meio ambiente não envolve só um discurso de preservação do meio, mas também de um discurso que possa levar à preservação do meio com a garantia de um desenvolvimento sustentável para propiciar um melhoramento ou, diga-se, garantir um IDH. Se nos preocuparmos especificamente, somente com a pontuação de preservar o ambiente, sem planejar o meio para propiciar um IDH, não quero dizer que isso será, mas provoco perguntando, será que não vai propiciar uma queda de IDH em benefício de uma causa, de um discurso que é relevante e é importante, que não pode ser perdido de vista? Então, para nós, eu que sou acadêmico da licenciatura em Ciências Biológicas, ainda não sou biólogo, mas daqui a alguns dias tornar-me biólogo, e já começo a ver como se biólogo fosse, mas também não posso perder de vista que, como ser humano, temos que garantir também o desenvolvimento demográfico e a garantia do desenvolvimento social. É, portanto, interessante dizer que a questão ambiental deve ser tratada de forma global, considerando que a degradação ambiental é resultado de um processo social determinado pelo modo como a sociedade apropria-se e utiliza os recursos naturais.
E observamos na disciplina que estamos inseridas, ou que estamos inseridos na busca do conhecimento, aqui as atividades complementares número 2, observamos a questão de um vídeo que está na internet e foi indicado na atividade acadêmica da Faculdade de Biologia, do curso de Biologia, que se denomina Entre Rios, a urbanização de São Paulo. Se formos analisar o vídeo em si nos oferta um aspecto histórico do povo de 1900 em São Paulo, que planejou uma cidade para o futuro, mas em tempo que não planejou uma cidade para um longo prazo, cujo futuro necessariamente não teria uma designação numérica. Traduzindo, planejou-se o imediatismo de uma região, em detrimento de outras áreas que mais tarde, do ponto de vista urbano ou urbanístico, terminou sendo invadido, não propiciando o desenvolvimento humano e, por consequência, degradando o meio ambiente. Espero não estar sendo confuso no meu discurso, em tempo que, como falei e continuo dizendo, não é possível pretender resolver os problemas ambientais de forma isolada. É necessário introduzir uma nova abordagem decorrente da compreensão de que a existência de uma certa qualidade ambiental está diretamente condicionada ao processo de desenvolvimento adotado pelas nações. Se observarmos Brasília, com certeza os nossos teleouvintes ou os telespectadores estão a me ver e a me ouvir no momento presente e conhecem Brasília de 30 anos atrás, ou Brasília de 50 e tantos anos atrás, foi uma cidade planejada, sem uma perspectiva de que deixaria de ser uma cidade administrativa para tornar-se uma unidade da federação, embora do ponto de vista legal seja um distrito da República. Mas observem que se observarmos hoje, 18 de abril de 2016, a periferia urbanística de Brasília, vamos observar que por si só ela já está sendo degradada. E aí as degradações aqui puxam por vários tópicos que estamos a discutir nessa teleaula. É bom salientar ainda o modo, e aí não perco de vista esse meu discurso, o modo como se dá o crescimento econômico, comprometendo o meio ambiente, seguramente prejudica o próprio crescimento, pois inviabiliza um dos fatores de produção, o capital natural. Natureza, terra e espaço devem compor o processo de desenvolvimento como elementos de sustentação e conservação dos ecossistemas. A degradação ou destruição de um ecossistema compromete a qualidade de vida da sociedade, interferindo diretamente no Índice de Desenvolvimento Humano, ou IDH, uma vez que reduz os fluxos de bens e serviços que a natureza pode oferecer à humanidade. E talvez partirmos para o processo de sintetização química, poderemos lá à frente destruir a nossa sociedade por processos mutagênicos, que é oportuno por sermos aqui uma sala de biólogos, de farmacologistas, de pré-médicos, de quase médicos, de cientistas, não esquecer de vista que o feijão geneticamente alterado, o arroz geneticamente alterado, todo e outro qualquer produto que é ingerido para o processo de desenvolvimento molecular, uma vez comprometido do ponto de vista genético, com certeza vem as mutações. E aí advém, já não falo mais nem de câncer em si, isoladamente, mas já falo de aberrações naturais que poderão advir pelas alterações cromossomiais. Mas a aula aqui não é de biologia molecular. A aula é de meio ambiente. A aula é de perspectiva de proteção do meio ambiente. Proteção esta que não advém por um discurso isolado ou fantasioso, mas por a previsão de que no futuro, se não atuarmos no presente, na busca do equilíbrio dos ecossistemas, sistema nenhum vai sobreviver. Importante ainda
salientar. Um desenvolvimento centrado no crescimento econômico, que relegue para segundo plano as questões sociais e ignore os aspectos ambientais, não pode ser denominado de desenvolvimento, pois de fato trata-se de mero crescimento econômico. E não podemos vislumbrar um mero crescimento econômico com uma subjetividade de acúmulo de riquezas materiais objetivas em perca substancial do princípio da existência do homem para garantir o meio, para garantir o desenvolvimento econômico e o desenvolvimento social. Ressalte-se historicamente que em 1987, a Comissão Mundial do Meio Ambiente e Desenvolvimento das Nações Unidas apresentou ao mundo um relatório esse denominado de relatório Brundtland, e abordava o tema desenvolvimento. Esse relatório apresentou o conceito de desenvolvimento sustentável, além de afirmar que um desenvolvimento sem melhoria da qualidade de vida das sociedades não poderia ser considerado como desenvolvimento. Pode haver crescimento matemático, crescimento financeiro, a ilusão do desenvolvimento econômico com a perca da qualidade daquele fundamental elemento que garante os itens citados, que é o ser humano que necessita sobreviver num ecossistema específico, e aí vamos referenciar no primeiro momento não só a perca da fauna e da flora, mas principalmente do indivíduo humano. E é importante não esquecer, abre aspas, segundo o relatório, sem melhoria da qualidade de vida das sociedades, não poderia ser considerado como desenvolvimento, fecha aspas. O relatório Brundtland definiu desenvolvimento sustentável como um desenvolvimento que satisfaz as necessidades do presente sem comprometer a capacidade das futuras gerações de satisfazerem as suas, fecha aspas, ou melhor, abre aspas, necessidades, fecha aspas. Ressalte-se. Pode-se considerar, portanto, desenvolvimento sustentável como o desenvolvimento que, tratando de forma interligada e interdependente as variáveis econômicas, social e ambiental, é estável e equilibrado, garantindo melhor qualidade de vida para as gerações presentes e futuras. É certo que a implementação ou implantação, porque a implementação aqui advém de uma perspectiva de um neologismo, é certo que a implementação do desenvolvimento sustentável passa necessariamente por um processo de discussão e comprometimento de toda a sociedade, uma vez que implica em mudanças no modo de agir dos agentes sociais. Senhoras, senhores, alunos, colegas, amigos, jornalistas, filósofos, biólogos, farmacologistas, nossa comunidade acadêmica, que se comunica hoje pelas mais sofisticadas redes sociais, WhatsApp, Facebook, rádio e televisão virtual, estando aqui na comunidade do Bom Jardim, na rua Dr. Fernando Augusto 119A, diante de um equipamento eletrônico, transmitindo para mais de 50 mil pessoas, nos momentos mais oportunos para cada um deles, uma mensagem que pode ser refletida. E não se iluda, o desenvolvimento tecnológico, a utilização de recursos da própria natureza. E aí eu remoto ainda a este contexto interdisciplinar, disciplina Atividades Complementares 2, o discurso que vislumbramos lá, abre aspas, a história das coisas, fecha aspas, vídeo apresentado pelo professor coordenador, pelo professor tutor, pelo professor instrutor da disciplina Atividades Complementares 2, inseridas no contexto curricular do curso de licenciatura em Ciências Biológicas da Universidade Metropolitana de Santos, do qual eu faço parte desse grupo da licenciatura, portanto, dos biólogos já quase prontos para chegar ao mercado, e bem como também professor orientador aqui da teleaula do Centro de Ensino e Cultura Universitária SECO. Digo e convido
Coloco aqui abaixo, como estão a ver, o vídeo, a história das coisas com seu respectivo link. Clique e reflitam sobre o conjunto da minha fala e tentem retirar daí não uma reflexão de ordem ideológica, fundamentalista, mas principalmente a capacidade de interagir e dizer: sou sujeito de desenvolvimento, sou indivíduo capaz de contribuir com o desenvolvimento. Indo à frente, podemos dizer que é muito importante, repetindo que o sucesso das ações que devem conduzir ao desenvolvimento sustentável dependerá, em grande parte, da influência da opinião pública, do comportamento das pessoas, o que justifica o que falei anteriormente, e de suas decisões individuais, fortalecendo o que também falei anteriormente. Mesmo considerando que existe certo interesse pelas questões ambientais, há que reconhecer a falta de informação e conhecimento dos problemas ambientais. Entendo que, logo, a discussão ambiental que tenha por objetivo informar e sensibilizar as pessoas sobre os problemas e possíveis soluções existentes na nossa ou na sua comunidade, buscando transformar essas pessoas em indivíduos que participem das decisões sobre seus futuros, exercendo desse modo o direito à cidadania, torna-se instrumento indispensável no processo de desenvolvimento sustentável. Uma das formas de levar a educação ambiental à comunidade é pela ação direta do professor na sala de aula e em atividades extracurriculares e transversais, através de atividades como leitura, trabalhos escolares, pesquisas e debates. Os alunos poderão entender os problemas que afetam a comunidade onde vivem, a refletir e criticar as ações que desrespeitam e, muitas vezes, destroem um patrimônio que é de todos. Na República Federativa do Brasil, o que não falta são instrumentos normativos que regulam condutas. Mas, no meu humilde entendimento, o que falta é indivíduo preparado para entender como se conduzir e como observar e, acima de tudo, entender a importância para o meio ambiente, para o desenvolvimento econômico sustentável, pela preservação da espécie e pela garantia do IDH. Falta, acima de tudo, abre aspas, falta orientação e instrução para reflexão direcionada ao processo de desenvolvimento econômico sustentável, fecha aspas. Uma das formas de levar a educação ambiental à comunidade é pela ação direta do professor, volto a dizer, em atividades extracurriculares, como já mencionei. E levar essa sociedade a refletir e criticar as ações que desrespeitam e muitas vezes destrói o patrimônio que é universal, é de todos. Como professor, como farmacologista, como pesquisador, como membro aqui da comunidade da Universidade Metropolitana de Santos, como membro da comunidade da Faculdade Ateneu, como membro da University Bristol, como membro da Universidade Americana, como professor e como pesquisador e como um homem que dedico a diária do meu dia a dia ao conhecimento. Sou um professor, hoje na coordenação do ensino virtual. Tira-me o privilégio de estar olho no olho dos meus alunos, mas me garante uma visão mais ampla do que acontece em torno do mundo por conta da comunicação virtual. Portanto, tenho capacidade de entender e compreender imediatamente o que acontece agora no meio ambiente da França, o que acontece agora no meio ambiente na Alemanha, o que está a acontecer na Síria na destruição do ambiente por resíduos químicos originários de confrontos bélicos, que já é do conhecimento universal, e como de imediatamente vou para a França, a partir de um computador pela rede mundial, para ver como a humanidade, como o povo em países da África, por falta de um planejamento, por falta de um desenvolvimento sustentável, equilibrado ou normatizado,
ou talvez eu esteja a falar um monte de bobagens, mas existem pessoas aí no outro lado preparadas, não necessariamente para me corrigir, mas para me trazer ao eixo da realidade. Assim vos convido para, se equivocado estiver, faça suas observações aqui, que com o maior respeito irei refletir e condicionar-me a um novo aprendizado, porque no construtivismo é assim, tu traz o teu conhecimento, eu levo o meu, unificamos na busca do conhecimento sustentável. Para finalizar, meus caros amigos, os professores são a peça fundamental no processo de conscientização da sociedade, dos problemas ambientais, pois buscarão desenvolver em seus alunos hábitos e atitudes sadios de conservação ambiental e respeito à natureza, transformando-os em cidadãos conscientes e comprometidos com o futuro do país. Muito obrigado por esse momento. Os dados aqui ofertados, o discurso aqui proferido, não é um discurso político partidário, é um discurso ideológico de admissibilidade de um conhecimento necessário para o desenvolvimento sustentável, garantir o ambiente a se desenvolver, para garantir os elementos necessários, permitindo o IDH. Muito obrigado pela atenção. Apesar deste evento já estar sendo pontualmente transmitido ao vivo pelo YouTube, no momento presente, nesta data de 18 de abril de 2016, às 8 horas e 31 minutos, produzido diretamente dos estudos do Centro de Ensino e Cultura Universitária no Bom Jardim, permanecerá na rede virtual Inespec, SECO e nos outros colegas aliados como matéria didática para uma reflexão. Mais uma vez, repito, muito obrigado, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, dependendo do momento que você está a me ouvir. Sou o professor César Venâncio dizendo fui.